Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje, transmitindo ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Hoje a nossa live já está no ar. Hoje é a live do programa todo. Você vai acompanhar tintim por tintim do nosso programa de hoje. Vai conhecer os nossos queridos debatedores, vai acompanhar os bastidores aqui do nosso estúdio, vai conversar com a gente, vai trazer a sua opinião, a sua palavra. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. É bom demais ter você aqui com a gente pelo rádio e também aqui na transmissão do Facebook da 93 FM. Tá no Face? Corre no Facebook da 93 FM, acompanhe agora a nossa live do programa. Hoje, minha gente, é quinta-feira, 18 de abril de 2019. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes pelo rádio, pelo Face, pelo app, por onde você estiver ao redor do mundo ouvindo a 93 FM. Bom dia especial para você, bom dia aqui aos nossos queridos debatedores. E o nosso WhatsApp é o 96803-8319. É no WhatsApp que você manda o nome do seu pastor e da sua pastora que estão fazendo aniversário hoje. Não manda no Face, não. Manda pelo WhatsApp pra gente, que aqui ao final a Ellen vai completar tudo direitinho e a gente vai ter o prazer aqui de dizer o nome do seu pastor, da sua pastora, o nome da igreja e orar por eles nesse dia especial. Muito bem, a audiência está subindo, a audiência está subindo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quem está no Facebook, muito bom dia. Deus te abençoe em qualquer lugar do planeta acompanhando a gente. É um privilégio muito grande para nós. Temos ouvintes como você aqui no Rio de Janeiro, na cidade onde nós estamos, onde colocamos o nosso pé. Aqui nós sentimos esse cheiro, esse clamor da cidade do Rio de Janeiro pela paz. Existe uma indignação coletiva, um desejo sincero de vivermos tempos diferentes, tempos mais amenos, tempos mais sorridentes, verdadeiramente sorridentes. E é muito bom ter você de qualquer parte do Brasil e do mundo acompanhando a gente também aqui com as imagens. Viva, minha gente, a tecnologia. 11h07, 11h07 na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte, começa com essa frase, minha gente. Eu não sei o que você acha dessa frase, hein? Sofro de carência afetiva. Carência afetiva é o que diz a nossa ouvinte. Ela sofre de carência afetiva. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Você sofre de carência afetiva? Você vive uma história de carência? Você é carente, ouvinte? Sempre me envolvo em relacionamentos sem futuro, geralmente com não crentes, pelo simples fato de ter uma companhia masculina ao meu lado, conta ouvinte. Eu sou jovem, estou terminando a faculdade, trabalho fora e durante muito tempo eu servi a Deus, mas essa carência acabou me afastando da igreja. Quero constituir uma família e sei que preciso voltar aos caminhos do Senhor. Como vencer a minha carência afetiva, hein? Como não me envolver com as pessoas erradas? Como saber esperar até encontrar a pessoa certa? Vou começar ouvindo esse menino da mesa de hoje, que é o pastor Gilton de Medeiros. Pastor Gilton, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da 93. Bom dia, amigos da mesa. É sempre um privilégio estar aqui, uma alegria poder participar desses momentos de esclarecimento, momentos de inspiração e até de encorajamento. Eu quero começar com uma palavra de encorajamento, JR. A carência é uma coisa que está presente de forma geral. Todos temos carência. A grande dificuldade é dosar isso. É como
trabalhar a carência que temos. Todos queremos ser agradados, Não todos tem gente que queremos... tem a mais, não, pastor? Mais carência, mais Pois carência. é isso que eu iria chegar. Tem aquelas pessoas que não conseguem ficar sem se sentir apreciadas, sem se sentir queridas, sem ter um gesto de afago, sem ter uma palavra, e projetam nas outras pessoas as suas carências. E aí, muitas vezes, fazem escolhas erradas. O pastor Marco Ribeiro, muito bom dia, nosso menino da mesa de hoje também, seja bem-vindo ao Debate 93, pastor. E aí, que pensa o irmão sobre esse assunto? Obrigado, JR, pelo menino. Bom dia a todos os debatedores e ouvintes. É uma doença do século, digamos assim, né? A carência afetiva junto com a depressão é um dos grandes males deste século por causa de muitas coisas que o pastor Gilton já colocou. As pessoas realmente projetam nas outras os seus anseios, os seus sonhos, e as pessoas às vezes criam expectativas para além daquilo que seria, né, uma expectativa normal. E aí a pessoa fica com esse vazio, e aí entra a depressão, e a gente pode colocar talvez alguma coisa aqui, que essa carência até venha de alguma questão lá na infância. Não foi amado o suficiente, não foi talvez abraçado o suficiente, enfim, não houve um derramar do amor da família, talvez, a gente não tem detalhes aqui, mas uma coisa vai puxando a outra, como a palavra diz, um abismo leva outro abismo, e nesse caso aqui a situação também pode ser essa. Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93, pastor, privilégio tê-lo aqui conosco também nosso menino da mesa de hoje. JR, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. As palavras tanto do pastor Marcos e do pastor Gilton são de essenciais sabedoria, porque, na verdade, JR, eu creio que todos nós, nesse aspecto, ainda falta alguma coisa. Por mais que você faça tudo para as pessoas, eles sempre vão dizer assim, mas ainda está faltando alguma coisa, ainda está faltando isso, ainda está faltando aquilo. E é engraçado que a gente, nos nossos cultos, a gente adora a Deus com algumas canções, dizendo que o Senhor é meu tudo. Se Ele é tudo, se Ele supre tudo, por que a gente ainda permite que ainda falte alguma coisa? Acho que essa coisa da carência é uma coisa muito humana, né? Porque se a gente diz que o Senhor é tudo para mim, que o Senhor me supre em todas as minhas necessidades, por que ainda a gente permite que esse sentimento tome conta de nós? Isso é uma coisa do ser humano. Eu acho que é normal. Nós somos seres relacionais, né? Nós somos relacionais, e na medida em que precisamos do outro para nos afirmarmos até como gente, como pessoas, nós nos definimos a partir do outro, né? Então, quando não há um vínculo, quando não há uma relação estável, madura, nós ficamos em busca, saímos à busca de alguém que possa suprir essa necessidade. Ou de alguma coisa, né? Ou de alguma coisa, substituindo por posses, por... Mas eu estou preocupado com uma coisa, eu não sei se a pessoa é equilibrada espiritualmente, ela não é carente emocionalmente, eu não sei se essas coisas estão vinculadas. Vou perguntar para a nossa menina da mesa, hoje temos 4 meninos aqui, 3 meninos e uma menina, os 4 meninos aqui à mesa, nos ajudando. Vanessa Tanaka, muito bom dia. Você acha que uma pessoa equilibrada espiritualmente, uma pessoa saudável espiritualmente, ela não vai sofrer de carência emocional? Acha que essas coisas estão conectadas? Tô bem com Deus, então eu não tenho mais carência emocional? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia, pessoal de casa. JR, a mais alto, tô falando baixo. JR, eu acredito da seguinte maneira, nós somos um ser dividido em 3 áreas, né? Corpo, alma e espírito. A pessoa pode estar muito bem resolvida espiritualmente, né? Ela pode estar completa, mas com algumas carências na sua área emocional para serem resolvidas. E quando a gente está desequilibrado em alguma área da nossa vida, outras áreas podem sofrer. Eu acredito dessa maneira, né? Então, essa carência afetiva aqui, de repente ele está precisando de um acompanhamento terapêutico, ele está precisando de alguma cura, liberar um perdão para alguém em alguma área da vida dele, e aí sim ele se completar em todas as áreas, né? Mas eu acredito também da seguinte maneira, quando eu estou completo em Deus,
as outras áreas ficam bem mais fáceis de se resolver. Olha, um ouvinte nosso dizendo ao contrário do que muita gente pensa, aqui participando pelo WhatsApp, 968038319, 968038319, ao contrário do que muita gente pensa, carência afetiva não é coisa de mulher, e menos ainda, ele coloca entre aspas, de mulherzinha. Pode atingir nós homens com uma facilidade arrebatadora. Eu pergunto, está certo o nosso ouvinte ou ele é um caso específico, queridos debatedores meninos? Eu concordo com ele, está certo. Carência é de todos os seres humanos, não é específico de mulher ou de homem. Ele deve ter tido alguma experiência que alguém deve ter falado, não sei se pra ele, ou ele ouviu alguém dizer. Deve ter sido zoado. Você é carente, você é, como ele colocou. Mulherzinha. Né? Coisa de mulherzinha. Tá, essa é coisa de mulherzinha. Mas não é isso. Não, homem também sente isso. Homem também chora, homem também sofre de amor e essas coisas assim. Agora, eles são bons para esconder as emoções. Um pouco. O ouvinte dizendo aqui o seguinte, que essa ouvinte precisa aprender a ser feliz sozinha, a procurar a paz em Cristo, ser feliz com ela mesma, irá aos poucos prepará-la para ter alguém. A vida de solteira é preciosa, ela precisa aproveitar isso, diz aqui uma ouvinte casada. Não, tô brincando. Eu não falei que é casada, não. Isso aqui é implicância minha. Mas ela traz aqui uma fala que eu consulto aos meus queridos e amados irmãos. Essa ouvinte precisa aprender a ser feliz sozinha. Essa frase bate com a realidade bíblica. Nós devemos ter essa etapa anterior para aprendermos a nos relacionar com alguém. É preciso se sentir feliz sozinho ou não? Essa parte de você procurar alguém para ser feliz é uma tremenda furada. Eu acho que você tem que estar resolvido para estar com alguém, para estar procurando alguém. Tem gente que fala assim, não, vou namorar para ser feliz. Não vai conseguir. Porque a minha necessidade, eu sou suprido por mim mesmo e por Deus. Então a gente deposita na pessoa algo que a gente mesmo tem a possibilidade. Jesus diz assim, eu deixo a paz convosco, a paz que excede o entendimento. Então a gente fica transferindo para as pessoas e aí começa o erro, porque quando você não sabe para onde vai, você aceita qualquer sugestão, para qualquer lugar. Entendeu? Então, JR, eu acho que essa coisa, o sozinho dela aí, não significa que a pessoa tem que ser solteira, mas assim, ela tem que estar resolvida, porque estando com alguém ou não estando com alguém, já basta, eu já tenho paz, eu já tenho alegria, eu já tenho equilíbrio, entendeu? Eu já sou suprido. Então, assim, como você mesmo falou, provavelmente esse conselho deve ter sido de uma pessoa que está resolvido com alguém. Aí ver os outros fica numa situação complicada. Porque cada ser humano é diferente. Você tem gente que vive muito bem sozinha a vida inteira e não quer saber de companhia. E tem gente que não suporta ficar um tempo sozinho. Então, o ser humano é muito particular, né? JR, nós somos seres em construção. Ninguém está pronto totalmente para nada na vida. Nós vamos nos preparando, vamos formando, vamos nos construindo, seja a partir de nós mesmos, na relação nossa conosco mesmo, e isso é possível, seja na relação com o outro, ou com a outra, ou com os outros. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que há dimensões da vida em que eu vivo sozinho. Mesmo tendo casado, mesmo tendo constituído família, haverá situações em que eu sou eu sozinho. E haverá situações em que eu serei eu com o outro. E aí nós vamos formar, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, um conjunto. Só tá demais hoje. Está completamente eu sozinho, eu com o outro, eu com não sei quem. Eu já fiquei na primeira frase. Minha gente que está acompanhando a gente pelo Facebook, a transmissão cai e volta, né, Marcela? É uma transmissão alegria. Pode ser que caia, você está acompanhando a gente, ela cai, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos firme e forte aqui. A câmera continua de pé, transmissão contínua, então você pode acompanhar, se cair aí, daqui a pouco você volta, porque isso faz parte dessa dificuldade que nós temos. É uma internet carente, às vezes ela tá pertinho, depois ela some, depois ela tá com a gente, depois ela desaparece, uma vida que segue. Uma pessoa carente me parece o grande retrato desse tempo em que as pessoas têm tão pouco tempo para estar com outras, que pessoas se aproximam de outras quando elas querem ou quando elas precisam de alguém, e quando elas não querem, não precisam, elas cortam
esse alguém, que o relacionamento ele é superficial, ele não tem raiz, ele não é profundidade, é um relacionamento Nutella, onde falta muitas vezes aquele olhar verdadeiro, olhar no olho, amigo de verdade, gente que supre, porque nós somos seres que precisamos de relacionamento, nós nos completamos, né? E isso me parece uma marca que a igreja tenta, de alguma maneira, mostrar uma realidade diferente. A Bíblia fala sobre irmãos, amigos mais chegados que irmãos, o relacionamento apontado pela Bíblia é de entregar-se a si mesmo em favor do outro, é de carregar as cargas uns dos outros, é de suportar uns aos outros. Ou seja, quando você tem esse retrato bíblico, parece-me que há uma resposta da palavra de Deus para uma carência que é geral. Embora você possa dizer que na própria igreja tem gente carente que não esteja sendo suprida. Também é igreja, não é céu, né? Tem uma diferença entre igreja e céu. A igreja ainda não é céu e o céu, graças a Deus, não é igreja. Então, eu acredito que essa carência, ela vem muito também da família que a gente foi criado, né? A nossa família, tanto a nossa família, papai, mamãe, filhos, tanto a nossa família, a casa de Deus, né? Pela própria história de vida, tem pais e mães que muitas vezes não sabem suprir essa carência dos filhos. E aí, quando a gente chega na igreja, como pastores, como líderes, para receber, eu que trabalho com adolescentes, a gente recebe adolescentes e a maior reclamação é: o meu pai e a minha mãe nunca me deram um abraço. O meu pai e a minha mãe não conversam comigo. Então, a gente vê que muitas vezes, JR, eles trazem essa carência da sua história de vida. E quando chega na casa de Deus, dentro da igreja, a gente precisa, de alguma maneira, suprir essa necessidade, essa carência. E quando os líderes e pastores também sofrem com essa carência? Aí a gente precisa ter esse tratamento na nossa alma, cura das nossas emoções, né? Às vezes liberar perdão para nossa própria família, para o nosso próprio passado, para a gente mesmo que se permitiu viver essa história. Então, acredito que o caminho é esse aí. Vocês acham que é muito perigoso quando uma pessoa tem, como essa nossa ouvinte, né? Ela diz: sempre me envolvo em relacionamentos sem futuro, geralmente com não crentes, e aí a frase: pelo simples fato de ter uma companhia masculina ao meu lado. Então, vale qualquer um, as escolhas são muito superficiais também em função disso. Como tratar essa ouvinte que nos escreve e tantos outros que estão dizendo: olha, eu sei o que é isso? JR, eu acho que a primeira coisa é essa ouvinte fazer um levantamento de quem ela é. Ela tem um valor extraordinário, ela é uma pessoa de Deus, ela tem uma história de vida ao lado de Deus na igreja, ela disse isso, está afastada hoje, mas ela tem uma história ao lado de Deus, ela tem valor, ela precisa enxergar o seu valor, porque acho que está havendo um problema de estima aí. Ela não está se considerando digna de ter alguém que a ame, que conviva com ela, que construa alguma coisa com ela. Ela simplesmente se acha sem valor e está aí à disposição de qualquer migalha de atenção, de qualquer migalha de carinho. Então ela precisa, de cara, de início, pensar no valor que ela tem. Se enxergar, né? Porque ela coloca aqui: sou jovem, estou terminando a faculdade, quer dizer, uma pessoa inteligente, jovem ainda, com uma vida pela frente, trabalha fora, né? E, como o senhor disse, serviu a Deus, e ela sofre dessa carência, porque aqui cabe o velho ditado: antes só do que mal acompanhado. E ela diz aqui que ela, como o JR colocou também, que ela dá atenção a qualquer pessoa que supra essa carência. Realmente, o pastor Gildo colocou muito bem, ela precisa se enxergar melhor, né? Se ver melhor, talvez uma baixa autoestima, e aí cabe uma questão espiritual, né? E uma questão também psicológica, né? Para se trabalhar nesse aspecto. Provavelmente já é alguma coisa que já tem acontecido com ela, né? Porque recorrente. Recorrente. Então, eu acho que nada mais, nada menos do que ela procurar um líder, procurar um pastor, procurar até mesmo um amigo que tenha um relacionamento com Deus, para que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível, para que ela não continue tendo esses
esses erros que têm gerado mágoas no coração dela. Porque eu imagino que quando ela coloca aqui, só dá tudo errado, a coisa só piora. Eu creio que é um abismo chamando o outro. Ela acha que vai ser suprida e, na verdade, nada acontece. Olha, tá cheio de ouvinte nosso aqui, meninas e meninos carentes. Todos eles aqui, ou muitos deles, dizendo da sua... assumem, que alguns não assumem. Alguns lidam com isso como se isso não acontecesse com eles hora alguma. São altamente autossuficientes, né? E nós sabemos que isso não é verdade. De pertinho, todo mundo tem. Pastor Gilton já disse isso aqui. Todo mundo é, em maior ou menor escala, carente. A necessidade está ali. O equilíbrio do processo é que são elas. Se você está numa fase carente, cuidado. Muito cuidado, porque essa é a fase que vão aparecer muitas coisas, que você vai estar mais sensível aí, você vai estar mais vulnerável, mais frágil, aí vem uma armadilha, é nessa hora. Quando você está bem, não acontece isso não. JR, eu posso falar isso de própria experiência. Carteirinha. Porque quando eu tinha 13 anos, 13? Os meus pais, é um tempinho já, né? Outro dia desse. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 13 anos. E o meu pai simplesmente não saiu de casa, meu pai sumiu. Eu fiquei 7 anos sem ver o meu pai. E eu ficava naquela coisa da figura masculina. E o que aconteceu comigo? Eu virei uma moça namoradeira. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu falo isso muito para os meus adolescentes, porque eu sofri muito. Eu era carente da figura masculina e ficava. Todo mundo não prestava, ninguém valia, só eu era a autossuficiente, a maravilhosa. Chegou uma hora que eu percebi que o erro não estava nas pessoas, estava em mim. Que eu precisava me preencher, eu enxerguei, né? Que eu precisava me preencher, conhecer Deus de verdade, deixar o Espírito Santo curar as feridas do meu coração, curar a minha dor da rejeição, minha dor do abandono, para que eu pudesse aí realmente ser a pessoa certa para alguém certo. Olha aí, é isso aí que muda completamente a história. Como diz aqui um ouvinte, JR, bom dia, quero honrar esse marido lindo que fez 52 anos ontem e que há 27 está casado comigo. Parabéns, meu amor, meu melhor amigo, pai dos meus filhos, meu pastor, te amo para sempre, pastora Marisângela. Para quem que foi essa mensagem? Para mim não foi. O amor é lindo. Tá suprindo a minha carência. Olha aí, pastor Márcio Rocha. Beijo, meu amor. Ontem fez 52 anos. Alguém deu algum dinheiro para ela. Ontem fez 52 o cartão anos. tá com ela, pastor. Marcelo, eu não sei se a gente tem aquele vínculo ainda com aquela ótica. Para ver o negócio do marido lindo. Essa parte do marido lindo aqui, o pessoal da ótica pode ajudar a gente. Com isso, mas muito daqui a pouquinho não vamos falar sobre o aniversário do pastor, porque eu fiz aqui, foi ontem que eu falei, Marcela? Foi ontem, eu fiz aqui um desafio, foi cumprido em parte. Olha aí. Em parte, mas eu vou falar sobre esse assunto já já. São 11h27 aqui na 93 FM. Como não me envolver com as pessoas erradas? Como saber esperar até encontrar a pessoa certa? E eu dei ênfase aqui ao verbo esperar. JR, normalmente nesses momentos de carência, nós somos dominados por um sentimento que é o da ansiedade. Aquela vontade incontrolável, às vezes até irracional, de suprir a carência. E o remédio é aprender a esperar, que é muito difícil, que é um processo, que não acontece da noite para o dia, mas é preciso ter essa disciplina de aprender a esperar. E aprender com a seguinte percepção, ou com a seguinte perspectiva: Deus cuida de nós. Ele tem condições de nos ajudar nesses momentos. Essa fé em Deus, essa confiança de que Deus cuida, é que vai nos ajudar a aprender a esperar. Sem essa perspectiva da ajuda de Deus, nós vamos meter os pés pelas mãos. Parece um assunto diferente do que a gente está tratando, mas por causa de não saber esperar e por causa da carência, Esaú abriu mão da primogenitura. Porque, como o JR falou, o momento da carência é o momento da vulnerabilidade. Então as pessoas, elas estão não tem que resolver agora,
Esaú perde a primogenitura porque não soube esperar, porque havia uma carência, estou com fome. E aí o oportunismo chegou e se apresentou. Provérbios 20 e 21, para essa moça que está falando aí, pensando em casar, Provérbios 20 e 21 diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim se torna maldição. O saber esperar é um fator primordial para que tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida se cumpra. E nós não podemos, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa carência, abrir mão dos planos perfeitos que Deus tem preparado para nós, porque são planos perfeitos, para suprir uma necessidade imediata, para suprir algo que vai resolver o meu problema naquela hora, mas não vai me curar, não vai trazer o livramento que eu tanto preciso. É uma coisa que está atrelada à outra, e o senhor colocou agora, pastor Marcelo, é a questão da ansiedade. A nossa sociedade, ela está cada vez mais nos levando a isso, através de redes sociais, através do dia a dia. O nosso dia a dia está cada vez mais corrido, mais rápido, precisa ter 25 horas no lugar de 24 horas. E as pessoas, eu tenho visto muito isso na igreja, nos relacionamentos de trabalho, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Tudo para ontem, tudo que tem que ser muito rápido, e as pessoas não têm mais esse momento de espera, né? Aguentar um pouco mais. Às vezes, um dia faz uma diferença tremenda numa decisão, numa palavra, em algo que você vai fazer. Como eu gosto, quando eu gosto também de pregar para jovens, às vezes eu digo o seguinte: você está no ponto do ônibus, esperando o ônibus. O ônibus não passa, você sai do ponto e voa a pé. É sair do ponto e o ônibus que o abençoado começa a chegar. Assim são as coisas de Deus também. Tem uma hora certa, tem um momento certo. E nós precisamos aprender a nos preparar enquanto esperamos. Caleb se prepara enquanto espera, né? Eu imagino a ansiedade, eu imagino o Caleb querendo entrar na terra, mas não estava na hora. E ao invés de pegar qualquer pedacinho de terra, porque é interessante que quando ele diz para Josué, chegou a minha hora, Josué oferece uma terra, ele fala: não quero essa, eu quero aquela outra lá. Entendeu? Eu não quero essa aí, não. Ainda que ele estivesse carente de entrar na terra, ainda que estivesse ansioso de entrar na terra, ele sabia o que ele queria. E no momento da espera, Caleb se preparou. O grande problema é que na hora da espera, a gente não está querendo se preparar. As oportunidades vão aparecer, mas se a gente não estiver preparado para a oportunidade, acabou. Frustrante. E o interessante é que tem uma estatística que hoje, entre adolescentes, 80% dos adolescentes estão sofrendo de ansiedade. Então você pensa, imagina esses adolescentes tendo que fazer escolha profissional, tendo que fazer com 16, 17 anos, muito novinhos, muitas vezes sendo jogado no mundo para escolher também a pessoa que eles vão passar o resto da vida. Será que essas escolhas serão realmente acertadas, né? Com o coração ali acelerado, a ansiedade traz essas escolhas, né? Que a gente não vai escolher 100% com a nossa razão. Então a gente precisa realmente colocar em Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade é algo inerente ao ser humano. Dificilmente, eu pelo menos não lembro. Estava tentando me lembrar aqui de alguém não ansioso. Eu não lembro. Não lembrei. Fiquei até ansioso. Eu não lembrei de ninguém assim. Então, a pessoa tão assim... Porque você tem a impressão que a pessoa está em Nárnia. Você conversa com a pessoa está em Nárnia. Essa aí não morre cedo. Sabe que é a pessoa? Mas isso aí, o circo está pegando fogo. Ele está lá dizendo: cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Eu quero ver o palhaço. A pessoa parece que não está nem aí, sabe? Ela está em Nárnia. O tempo todo ela está em Nárnia. Mas isso é o que a gente acha. Uma conversa com essa pessoa que você acha que está em Nárnia, ela não está aguentando mais Nárnia. Está doida para sair, abrir aquele armário, sair logo, entendeu? Então, existem coisas que a gente precisa avaliar, pensar e identificar. Por isso a Bíblia fala sobre a ansiedade. Sobre a gente colocar nossa confiança em Jesus. Mas isso não acontece uma única vez, não. Isso acontece todo dia. Toda hora. Todo dia, toda hora. Jesus diz no mesmo texto que ele fala sobre a ansiedade: basta cada dia seu próprio mal. A não ansiedade de hoje precisa ser a não ansiedade de amanhã. Hoje eu estou ansioso com amanhã, mas amanhã eu vou estar ansioso com o que hoje é depois de amanhã. E depois de amanhã eu vou estar ansioso com o que chama-se semana que vem. Então a gente vai estar ansioso. É essa luta constante de confiança. E Jesus nesse texto fala que nós não devemos ser como os gentios. Os gentios confiam neles. Os gentios acreditam que eles vão apresentar uma solução. Nós acreditamos que Deus vai trazer a solução. Mas é um processo de entrega contínua, confiança contínua,
de convicção contínua, onde nós somos alimentados pela graça de Deus em razão do derramamento do seu Espírito Santo. Então é Espírito Santo dentro, a palavra, é a gente buscando isso, é o foco na palavra de Deus, é não se deixando perverter no caminho por aquilo que quer nos afastar de Deus. E cá entre nós, irmãos, a ansiedade dificilmente leva à oração. A ansiedade normalmente leva a fazer alguma coisa, ou a uma prostração. Mas ao clamor e à oração, raramente, estou dizendo que é nunca. Dizem que na maioria dos casos, a pessoa ansiosa, ela não consegue nem orar de tão ansiosa que ela fica. Ou não é verdade? Eu estou tão ansioso, não consigo nem orar. Ora, se orar vai sair a ansiedade, mas é um drama. São 11h34, minha gente, aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você está acompanhando a gente aqui na 93 FM, lá no fundo da nossa câmera, lá está a Ellen, que ela está lá para poder receber você, ouvinte, acompanhando você que está nos acompanhando aqui. Participando conosco do Debate 93, e ali bem ao centro da nossa mesa, a Marcela Bastos, que nos traz um novo assunto. São 11h35 aqui no Rio. Ontem, quem viu o jornal acompanhou que o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se matou. Pela manhã, né? Quando os policiais chegaram na casa dele para prendê-lo por causa das conexões que ele tinha com uma investigação sobre suborno, no caso relacionado à construtora brasileira Odebrecht. Ele chegou a ser levado para o hospital, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu e acabou morrendo. Isso depois de passar 3 horas no centro cirúrgico. E aí a gente pergunta, por que enfrentar a vergonha e a realidade da descoberta do que se faz em oculto é tão difícil quando essa coisa vem à tona? E como é que a gente vive a vida de forma que a gente não tenha nada para esconder e nada do que se envergonhar? E aí, queridos debatedores, quem pode começar a falar sobre esse assunto? JR, Pastor Gilton. Vou deixar a menina da mesa falar. Vanessa. JR, eu já passei por uma situação dessa com um adolescente. Num mundo onde manda nudes é muito normal, né? Infelizmente, uma adolescente enviou um nudes para um amigo, né? Para um coleguinha. E esse coleguinha achou que podia compartilhar com outros coleguinhas, porque ele era coleguinha de outros coleguinhas, né? E aí, ela, quando descobriu que o que ela estava em oculto já não estava mais tão oculto assim, ela se desesperou, 2 horas da manhã, me ligou e falou que queria cometer suicídio, que ia se matar, que não estava aguentando mais aquela dor, que não sabia o que iria fazer com aquela vergonha, né? O que eu faço agora daqui para frente? Como é que vai ser a minha atitude? Ali naquele momento, né, eu falei, calma, tranquila, você não vai se matar, você vai continuar a viver muito bem. Eu tive que ligar para o rapaz, pedir para ele apagar as fotos e deletar aquelas fotos. Era uma menina que tinha filha de um pastor, então ia gerar um transtorno muito grande. E eu falei para ela, agora já está todo mundo sabendo o que você fez. Você tem que agora se tranquilizar, não adianta mais se desesperar. Né? Eu acredito que foi mais ou menos o que aconteceu com esse senhor aqui, com o ex-presidente aqui do Peru, numa proporção um pouco menor. E o desespero tomou conta, né? Eu acredito que quando a pessoa sabe que o outro sabe quem ela é de verdade, bate aquele desespero, aquela angústia, estava falando de ansiedade, bate a ansiedade. E aí a pessoa não consegue pensar na atitude que ela realmente tem que tomar. Né? E foi um transtorno muito grande, mas que a gente conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, a gente orou ali com ela, declaramos uma palavra de vida para a vida dela e ela continuou a viver, mas foi bem complicado. Foi bem difícil. Vergonha é fruto do erro. O erro é um pecado. Nada mais, nada menos do que dissecar o plano do diabo. Roubar, matar e destruir. Não tem jeito. A pergunta aqui, como viver uma vida de forma que não haja do que se envergonhar, do que se esconder, é andar na verdade. E ainda que tenha cometido um erro, ao invés de esconder, que procure alguém para confessar, porque quem confessa e abandona alcança misericórdia. Então, muitas pessoas hoje estão com seus tapetes lotados de poeira embaixo porque não têm coragem de procurar alguém para abrir o coração. Eles são reféns
né? São pessoas que estão na igreja adorando, olhando para a porta da entrada da igreja para ver se o caso, se a amante, se a vergonha vai subir as escadas junto e vai estar ali. Então, JR, andar na luz é a melhor coisa que se possa fazer, é andar na luz, é não ser refém dos planos malignos, não ser refém de Satanás, não ser refém das pessoas, não ser refém de ninguém, andar na luz. Existe a maneira certa de se fazer a coisa certa, isso não é uma utopia, isso é uma verdade diária que a gente tem que procurar. O camarada estava ali, ele já estava sendo avisado. A história dele é muito parecida com a história de Acã. Escondeu, né? A Bíblia diz que Acã foi a última tribo que foi lá ser vistoriada. Por que ele não correu ao encontro e falou assim, cara, fui eu que roubei? Mas não, ele arriscou, né? As pessoas hoje estão escondendo pecado, estão arriscando. Ninguém vai descobrir. Mas há uma profecia, eu tentei achar, onde Deus fala assim, Israel, eu vou levantar a sua saia e mostrarei a sua nudez às nações. Isso é uma palavra profética. Deus está falando com Israel. Não ande debaixo de segredos, não ande debaixo de pecado, porque eu, o Senhor, levantarei a sua saia e mostrarei a sua nudez às nações. Todos nós corremos esse risco. Então a gente precisa ter o hábito de procurar alguém, procurar ajuda. Cara, eu fiz uma burrada, todos somos passíveis de fazermos burradas. Todos nós erramos, assim como todos nós somos ansiosos, todos nós corremos o risco de fazer alguma coisa errada. Com o filho, com o amigo, com a igreja, mas a gente não pode ter vergonha e nem ser refém de Satanás. JR, eu quero ressaltar um aspecto que é diferente em relação a essa mesma questão, que é a importância de ter a sensibilidade de perceber que cometeu o erro e se envergonhar com isso. Eu estou falando isso porque nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais considerando normal fazer o que quer fazer, agir como quer agir. Às vezes, em nome de uma causa social ou uma causa política, acham que vale fazer qualquer coisa, que não tem que ter nenhum critério, não tem que ter nenhuma ética, não tem que ter nenhum princípio, que o importante é o objetivo que vai ser alcançado. Então eu acho muito válido, muito importante perceber que a vergonha que as pessoas sentem quando cometem um erro as leva até a atos de desespero. É melhor que isso aconteça do que vivermos numa sociedade cínica que não acha errado fazer qualquer coisa, que vale fazer qualquer coisa sem nenhuma preocupação com as consequências morais ou éticas. Então há esse aspecto que a gente precisa ressaltar. E o Evangelho, a palavra de Deus, que nos ensina princípios, ensina valores, contribui para que nós nos sintamos envergonhados quando erramos. Esse presidente, ele tem uma história diferente. Eu até pedi a Marcela que apurasse um pouco mais esse assunto, porque acho importante a gente que não está no convite. De repente você acompanhando isso, eu nunca ouvi falar de Alan Garcia. Às vezes a pessoa nunca ouviu. Eu acho que foram 4 indiciados, foram 4 ex-presidentes. Isso. 4 ex-presidentes indiciados. E as pessoas fazem algumas análises. Olha, tá vendo? Pelo menos tem vergonha na cara, como se o suicídio fosse a solução. O suicídio não é a solução. Não é. Abrir mão da própria vida para não enfrentar essa adversidade não resolve nada, pelo contrário. Então existe uma necessidade de se refletir um pouco mais amplamente sobre esse assunto, e ele tinha na sua história, na sua trajetória, uma característica que foi destacada por aqueles que estão acompanhando a história política do Peru. Segundo jornalistas peruanos, ele era um homem de um ego bastante grande e que a vontade dele, inclusive parece que ele disse isso há 2 semanas atrás, que ele tinha vontade de entrar para a história. E aí, diante disso, aqueles que são os apoiadores, há uma grande comoção lá no Peru acontecendo, aqueles que são os apoiadores levantam de fato essa bandeira. Ele realmente entrou para a história. Enquanto tem outros ex-presidentes envolvidos e presos, ele não. Ele resolveu se matar e entrar para os anais da história para deixar que o povo decida e veja se de fato ele era culpado
ou não. Mas aí fica o destaque. Ele era um homem realmente muito conhecedor da história do Peru, mas de um ego muito grande e que queria entrar para a história. Essa história de querer entrar para a história, de deixar a vida entrar para a história, para quem é brasileiro, pelo menos de algum momento da sua vida, você já ouviu essa frase no discurso de Getúlio Vargas, quando ele deixa isso escrito e aí parte para aquilo que parece ter sido um suicídio. Há uma controvérsia sobre esse tema, se ele sofreu o suicídio, se ele se matou, se ele foi morto, e aí essas características estão ali. Mas essa é uma outra discussão. O fato é que algumas pessoas têm essa perspectiva histórica, especialmente políticos, para poder enfrentar uma dificuldade. Eu vejo, pela fala de todos aqui, que ainda que a gente venha errar, e todos nós estamos aqui sujeitos a isso, a coragem para enfrentar, para admitir o erro e enfrentar o erro, para admitir o erro e enfrentar as responsabilidades disso, me parece que isso produz na pessoa uma grandeza muito maior do que o caminho da fuga para o suicídio. Que Deus dê à família e aqueles apoiadores, que aí vira quase uma religião, vocês sabem disso. Uma paz, uma tranquilidade, que os nossos irmãos peruanos sejam usados por Deus para levar consolo e paz às pessoas, e que aquele país encontre, nas investigações que estão sendo feitas, um lugar para que a corrupção seja extinta. Vale ressaltar, a América Latina tem como uma de suas características políticas centrais a corrupção. Isso está inserido na nossa cultura, mas cultura também se muda com o evangelho. É o evangelho que traz à tona, é o evangelho que conduz à transformação e à mudança em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Faltam 14 minutos para o meio-dia. Olha essa história. Menos de uma hora após dar à luz sua filha caçula, a britânica Nicola dirigiu cerca de 30 quilômetros por um motivo muito mais do que justo. Ela queria permitir que a menina passasse pelo menos algumas horas com o pai, que era o Brett, que acabou morrendo no mesmo dia, 3 horas depois da visita da filhinha recém-nascida. O destino dessa verdadeira corrida contra o tempo era um outro hospital, onde o Brett lutava contra um tumor no cérebro havia 4 anos. Além da recém-nascida, o casal teve outros 3 filhos. E aí a gente pergunta para você: amor, entrega e sacrifício. Qual é o segredo para se viver uma vida dessa maneira? Com a palavra os nossos queridos debatedores. Vamos lá, meus queridos amigos. Quem quer começar? Olha, Marco Ribeiro. Uma situação bastante delicada, emocionante, né? Isso é o tipo de coisa que você às vezes acha que só vê em filmes, né? Tem filme, né? Em novela, uma coisa assim. Quer dizer, a pessoa dirigiu 30 quilômetros para que o pai pudesse, talvez alguém pudesse pensar assim, mas ele está com um tumor no cérebro, já vai morrer, que sentido vai fazer para ele isso, ou que sentido vai fazer para a criança isso? Mas eu acho que há aqui uma prova desse amor, como diz aqui mesmo, a entrega, o sacrifício. E qual o segredo para se viver isso? Eu acho que é somente essa dedicação mesmo, a você achar que as menores coisas, as pequenas coisas fazem diferença, as pequenas coisas valem a pena. Às vezes, a gente diz na igreja, né, uma pessoa entra, às vezes um olhar, um aperto de mão, um abraço que você dá, e nós já vimos casos assim, os pequenos gestos, e aqui foi um grande gesto, mas às vezes os pequenos gestos podem fazer a diferença, e ali não é um gesto, às vezes, de uma grande atitude que todo mundo vai ver, mas é uma coisa pequena que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Uma palavra, um olhar, um abraço, o que seja. Eu acredito que ela não tenha feito nem só pelo marido, mas por ela também. Tem atitudes que nos fazem tão bem, né? O marido morreu, mas que história ela mostrou para o filho? Você conheceu o seu pai, então isso é muito forte. Esse vínculo que ela quis criar, por menor que tenha sido, ela tentou criar esse vínculo com o pai. E para ela foi muito importante esse sacrifício, essa entrega dela. Eu vou... acabei de ter bebê, estou aqui ainda convalescente, mas eu vou fazer esse sacrifício, eu vou lá para ele conhecer o pai. Então, acho que foi mais por ela também, por ela ter feito esse sacrifício. E como nos faz bem fazer o bem.
né? Como a gente se sente bem em fazer o bem. E acredito que quando tá escrito, né? Melhor dar do que você receber. E realmente como a gente se sente bem doando, fazendo bem pelas pessoas, amando as pessoas, ajudando, ouvindo, né, a história das pessoas. Muitas vezes você não sabe nem aconselhar, não sabe nem o que falar, mas só de você estar ali ouvindo essa pessoa, dando um abraço na pessoa, você já está fazendo bem para ela. O pastor Marco falou uma coisa muito tremenda. Essas pequenas coisas fazem uma diferença muito grande. E às vezes nós deixamos de fazer pequenas coisas porque as pessoas acham insignificantes, mas não são. Um aperto de mão, um sorriso, o ajudar uma senhora a atravessar uma calçada, são coisas que a sociedade, o mundo atual está, sabe, acabando com isso. O você tá num ônibus sentado e ver uma senhora em pé, essas coisas que para algumas pessoas são insignificantes, têm uma importância fundamental na vida das pessoas. Nós lá na igreja, né, por causa dos cultos e por causa do perigo da rua, a gente tem um pessoal que fica lá fazendo a segurança, e quantas vezes vizinhos que não vão na nossa igreja, senhoras, eu peço o JR para acompanhar até a esquina, vai com ela até a esquina. Não precisa, meu filho, não, vai lá, acompanha. Olha, as pessoas são tão gratas, mas tão gratas, que a gente fica sensibilizado por gestos pequenos, que para alguns são insignificantes, mas que tem uma valia muito grande. Essa criança chegou para o pai e o pai conviveu com essa criança por 3 horas. Por 3 horas. A criança guarda isso? Acho que não, né? Mas pode, enfim, quem sou eu para dizer que não, né? Existem ela não memórias... guarda na sua memória, não, sim, mas a história a história vai ser contada para ela e isso vai ter um significado muito grande para ela. A gente muitas vezes é mal resolvido nas nossas emoções porque faltou uma atitude dessa, às vezes até dos nossos pais, né? Então, essa criança não lembra, mas as imagens geradas vão ser reproduzidas pela sua mente. É provável que vocês tenham tirado fotos quando eram pequenos, sim, e ao ver a foto você tem a sensação de lembrar daquele instante. E é muito curioso isso, porque humanamente eu imagino que seja assim, raras, é uma doença. A pessoa lembrar de tudo é uma enfermidade. Não lembrar é um livramento. Não lembrar de tudo é um presente de Deus. Se você lembrar de tudo, você está perdido. Então é raro isso. Isso é uma síndrome, quando a pessoa lembra de tudo. Mas nesse caso especificamente, o prazer do pai, a alegria do pai, no momento de despedida da sua própria vida, é poder ver que a sua vida está ali, que seu filhinho está ali, foi tudo bem, que o parto foi tranquilo, que foi uma bênção, que Deus traga consolo e que você seja, ouvinte, como essa criança, usada como um consolo, porque essa criança de alguma forma se tornou um agente de consolação, que é um presente de Deus, que você também seja agente de consolação. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela, um dos nossos ouvintes aqui no Facebook da 93, onde estamos transmitindo ao vivo aqui na nossa página do Facebook, pergunta: Tony Stark está no debate? Claro que está. Ele está com aqui. certeza. O que faz Tony Stark no debate? Tony Stark é presença confirmadíssima no debate, afinal de contas, O que bom, faz? A vingador. pergunta é o que faz? O que faz? Tá fazendo o quê? Eu vim pegar um pouco de oxigênio, já que não havia lá no espaço. Então eu vim pegar um pouco de E o oxigênio. Jarvis? O Jarvis já era, agora é sexta-feira. Sexta-feira. O Jarvis já não tem mais espaço. O Jarvis já partiu. É? Mas o Tá todo mundo Tony, doido pra perguntar ao Tony o que nos aguarda nos Vingadores. ele sabe. Ele sabe. Ele não Tá pode todo dizer. mundo querendo, Essa você não tá no entendendo. contrato dele. Se eu Tá todo soubesse mundo aqui, também. ó. Não pode falar. Se eu O contrato, soubesse, o contrato dele tá claro lá. Não pode dizer absolutamente nada. Mas, Tony, me diga uma coisa. Tá tudo bem, Tony? Prazer em revê-lo. Tudo certo, estamos por aqui, JR, sempre participando do debate. E aquela vaga lá no time dos
Vingadores, que a gente tinha conversado aquele dia. Você é sempre nosso convidado. Olha aí, então quero deixar claro para as pessoas que eu não vou porque eu não tenho tempo. Que você não tem. Porque não dá tempo de estar Você lá. será o nosso Salvar o mundo porta-voz. também. O quê? Você será o nosso porta-voz. Porta-voz, gostei. Porta-voz só aparece depois que o negócio acaba, que tranquilizou e tal, muito resolver bem. os problemas. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Tony Stark. A gente estava falando sobre gravidez, vou continuar nisso daí. A Tainan Souza teve uma imensa surpresa na semana passada. Grávida de 34 semanas, ela estava esperando o nascimento das gêmeas Isabel e Eloá. Só que ela descobriu na sala do parto que ao invés de 2, ela seria mãe de 3 meninas. A moradora de Teresina contou que quase morreu de susto. E já que a terceira menina não apareceu lá, olha, ela fez 4 vezes o ultrassom e a menininha não apareceu em nenhuma das 4 vezes. Eu não acho. Como é que foi? Ah. A descoberta? A menina foi descoberta depois que as 2 primeiras já haviam nascido. Aí a médica viu os pezinhos da terceira menina. O pai das trigêmeas, que é professor de química, chama Wanderson, contou que ficou paralisado quando recebeu a notícia. Não é pra menos, né, gente? São 3. E aí, você já passou por uma grande surpresa, assim, na sua vida? E como é que a gente confia no cuidado de Deus quando as surpresas batem na nossa porta? Ó, dizem que onde come 1, come 2. Onde come 2, come 3. Não, e 3 mulheres, já Mulheres. Poxa. É demais. Oremos. Não, eram 2, né? A gente já, 2 15 anos, 2 casamentos, né? 2 TPM. 3 escolas. 3 escolas. A conta é essa, né, pastor Márcio? 15 anos. 3 escolas. O negócio de escola, o 15 anos dá até pra arrumar, dá pra dar um jeito. A escola não tem jeito, não. Escola não tem jeito, merendeira não tem jeito, mamadeira não tem Material Genro. escolar. Genro. Fala pra mim. Genro. 3 genros. Sangue de Jesus. A gente poderia, pelo meu aniversário, pular essa parte. Mas não tô foi ontem? sentindo isso. Não foi ontem aniversário? Mas assim, vamos fugir desse assunto. Esse assunto Vanessa, me 2 deixa genros, carente. no seu caso. Meu Deus, eu não consigo nem pensar. Eu tenho 2 moças, né? Eu tenho 2 meninas com 3 anos de diferença. E já é um negócio, assim, complicado, porque 2 adolescentes. Sei. Outro dia eu conversei com uma família lá de vários pais de adolescentes, e uma mãe falou assim: Vanessa, às vezes eu acho que os meus filhos estão endemoniados. Olha. Porque criança, bebê, a gente ainda cria. Agora, depois que vira adolescente, irmão, o hormônio faz todo efeito lá, endemonia, mas não é endemoniado. Ele tá são só os hormônios fazendo efeito. Fica tranquilo, pai, mãe de adolescente, vai passar, vai dar tudo certo. Agora, nessa situação aqui, 3 filhos, né? 3 filhos. Mas eu acredito que filho é bênção, né? Como confiar no cuidado de Deus? É o cuidado de Deus. É o cuidar de Deus. Se Deus deu 3, é porque ela vai ter essa disposição, junto com o marido dela, de criar essas 3 crianças. Filho é sempre bênção. Filho nunca é maldição. Minha pastora sempre diz lá na igreja, quem dá filho é Deus. Papai e mamãe só fazem sexo. Quem dá filho é Deus. Então, com certeza, foi o Senhor que entregou esses 3 presentes para essa irmã, para esse casal. E eles vão ter capacidade física, espiritual, material para criar essas crianças em nome de Jesus. Pastor Gilto, e aí, o senhor, o que pensa? Então, JR, eu tenho que demais. Eu tenho que dizer uma coisa que talvez deixe vocês um pouco tristes, mas a minha mãe é mãe de 12. Eu sou o 5º da minha família. É verdade que eu sou pai de 2, mas a minha mãe foi mãe de 12. E depois teve que cuidar de mais 2 filhos de um dos meus irmãos. Acabou sendo mãe de 14. Então, é um pouco da perspectiva que a gente olha as coisas. Eu estou aqui com a Vanessa. Deus é quem manda os filhos. O Salmo 139 é claro nisso, em dizer que Deus está ali presente desde o momento da fecundação. Desde o momento em que um óvulo e um esperma se uniram e gera vida. É Deus quem está ali acompanhando cada momento, cada instante. Então Deus está presente. Se Deus está presente, se cumpre a vontade de Deus, a perspectiva deve ser: o Senhor há de suprir aqueles que confiam no seu poder, aqueles que confiam na sua misericórdia. E Deus há de ter misericórdia desse casal
eles hão de ter todos os recursos e se confiarem e caminharem nos princípios do Senhor, eles vão ter uma família bendita. Eu sempre acho, meus irmãos, que tem barriga que parece que tem mais gente ali dentro. Eu vi essa semana, tem uma semana aí, a Alessandra, que é filha do Cícero aqui, que nós temos orado por ele diariamente, e eu perguntei para ela, quantos tem aí? Ela falou, tem uma só que ela falou? Uma, menina? Você não tem, não. Tem barriga que parece que tem mais gente ali dentro. Não tô falando que a pessoa tá gorda, não, tá? Antes vocês falam aí, querem me zoar aí. A pessoa tem uma barriga e a barriga dá aquela esticada. E aí você vai assim, cara, não pode ser uma pessoa só ali dentro. Golias não caberia aí. Tem mais de uma criança. E eu imagino que assim, o ultrassom, que é um negócio muito legal e tudo mais, mas tem que evoluir, porque não é possível. Eu tô aqui abismado de que a menina tenha feito quantas vezes? 4. E nenhuma delas pôde se perceber que havia... Na primeira, tudo bem, que acontecer. Ora, gente. Que não descobriu o sexo, acontece. Já estão na adolescência. Esses dias nós contamos aqui de duas menininhas tá na barriga, as duas brigavam, tinha uma cena, uma batendo e tinha uma outra cena, elas se abraçando. Agora, elas se escondendo... Fica esconde. Ô, JR, mas essa situação já acontece lá no tempo de Daniel. Nós não jogamos 3, mas tem 4 lá dentro. Imagina o médico. Não eram 2, agora tem 3. Então agora, essa surpresa é uma surpresa agradável. É um milagre, apareceu uma outra. Fica um alerta também, porque provavelmente, não está falando aqui, talvez essa irmã, a Tainã Souza, né, essa senhora deve ter feito um tratamento de fertilidade. Porque geralmente trigêmeos e quadrigêmeos são provenientes de tratamento de fertilidade. Então, se a pessoa está fazendo um tratamento desse para ter filho, há possibilidade de você ter surpresas. Tudo bem, mas isso é esperado. Sim. O que não é esperado é o escondidinho. É o escondidinho. Estava atrás da costela. Literalmente surpresa. Estava aqui atrás da costela, brincando um pique-esconde. O escondidinho é bom. Né? Aquele escondidinho de carne, escondidinho de quê que é bom mais camarão. Camarão. Carne seca com aipim. Cadê o doce? De doce? Escondidinho de doce? É doce. O escondidinho e tal. Quer dizer, isso tudo aí você pode ser uma coisa, uma surpresa. Sim. Agora, não ter aparecido em ultra alguma, eu não sei, rapaz. Eu sou muito assim, entendeu? É um Kinder Ovo. Né? Porque eu acho que, imagino que eles devem ter ficado depois do susto muito felizes. Porque filho é uma bênção. Feliz um homem que enche dele é só o jabo. Só não precisava ser de uma vez só. Não é isso, gente? Não é, pastor Gil? Sua mãe não teve 12 de uma vez. Não. Minha mãe ficou 10 anos grávida. Se você somar 12 filhos. Pastor Gil, o senhor que é um homem assim de memória privilegiada, nome dos irmãos, do mais velho para o mais novo. Lá de casa? Ué. Ivone, Sandra, Ivan Filho, Luiz Carlos, Gilton, Daniel, Jussara, Gessé, Jonas, Juscelino, Flávio e Gilberto. Olha, gente. É um time de futebol. E nos nomes não são parecidos. São 9 homens, 3 meninas. Eu achei que fosse aparecer Gilton, Gilson, Gilmon. Entendeu? Aquelas, sabe que a pessoa chega uma hora que a pessoa só tô sem ideia. Sim. Não tem isso. O meu pastor, José Santos, falecido pastor José Santos, ele teve 11. Todos os meninos são com O. E todas as meninas são com E. Elba, Elisete, Elaine. E os meninos, Oséias, Odilton, Odilon. E tem mais. Odilton é meu vice-pastor. Mas todos são com... Odilton é quase filho, mas não é filho. É quase filho. Mas eu acho que é mais fácil pra lembrar. Tem família que é com uma letra só. É isso aí. Todos numa letra só. Eu tenho uma tia que ela teve todos com R. Eu tive todos com R. Uma família conhecida que teve 18, todos com Z. Z? É mesmo? 18. Haja imaginação, hein? Pois é. O senhor lembra de algum nome? Alguns nomes eu lembro. Tipo? Zoraide. É bom. Zenaura. Ótimo. Zedequias. Ótimo. Zacarias. Eu fico feliz com esses nomes. Me traz um certo alívio. 12:03 aqui na 93 FM. Parabéns, aniversariantes. Parabéns. Vamos dar parabéns ao pastor Ailton de Oliveira, da Comunidade Evangélica Amor Maior, lá em Jardim Catarina. Pastor Paulo Arias, da Assembleia de Deus Catedral em Campos. E o pastor Kerginaldo Santos de Araújo,
na Igreja Presbiteriana. Muito bem, quero aconselhar esses queridos e amados pastores aniversariantes que copiem o modelo, o exemplo para nós do pastor Márcio Rocha. O pastor Márcio Rocha fez seu aniversário ontem, foi ontem seu aniversário, 52 anos. 52 anos. E trouxe para nós da 93 FM, nós aqui, tem eu antes. Eu antes. Ué, porque eu peço, eu peço o negócio. Eu peço o negócio. Quem pediu foi, não foi eu que pedi? No processo. Olha lá. Ao vivo. Narra, Marcelo, narra, é rádio. Ele tá ali pegando um bolo de chocolate. Tava cheio de brigadeiro. Eu não sei onde eles foram parar, porque tava cheio de brigadeiro em cima. Não sei. Na verdade, eu tenho a leve desconfiança que a pessoa entrou pra fazer o programa com a boca um pouquinho assim, ocupada. Eu vou dizer pra você, não tinha vários, não, só tinha um. Só tinha um. Eu comi o único que tinha. Porque se tivesse dois, eu teria comido dois. É óbvio. Se tivesse três, você comeria três. Mas o meu acordo não é esse bolo aqui. Esse bolo aqui é um bolo comunitário. Meu acordo é aquele doce com fruta dentro. É o bombom que tem morango. Eu avisei a Júlia, ela tá te escutando. Peça ela de novo. Bombom tem cereja, viu, Júlia? É esse, tá, Júlia? Mas foi ela que fez isso aqui? Não. Nem comprou com ela. Olha aí, tá vendo, Júlia? Eu falo com você. Então vai te... Você não quer... Ó, pelo amor de Deus. Mas muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e o pastor Márcio Rocha. Obrigado, pastor. Deus abençoe, seu parabéns mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, JR. Muito, muito obrigado. É sempre um privilégio servir aos irmãos que estão nos escutando e estar numa mesa com amigos, né? Pastor Gil, pastor Marcos, a Vanessa. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vanessa, obrigado. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe todo mundo. Um beijão para minhas filhas Débora e Thalita e para a moça que me ajuda lá em casa, a Ana, que está ouvindo a gente também. Deus abençoe vocês. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, é sempre um prazer, uma alegria. E, JR, eu quero registrar que ontem a minha igreja comemorou 32 anos de existência. Parabéns, pastorzão. Fizemos um culto maravilhoso, graças a Deus pela vitória. Maravilha, Deus abençoe sempre. Os ouvintes estão pedindo aqui no Face pedaços do bolo. Eu deixarei a minha parte para alguns ouvintes, mas aí tem aqui a Marcela que vai administrar junto com mais 15 pessoas que estão ali fora, doidas para comer esse bolo de uma única vez, né? Meu querido pastor Marco Ribeiro, um abraço, querido. Deus abençoe sempre. Um abraço, JR. Mandar um abraço para os membros da Assembleia de Deus Ministério Kairos na Tijuca, em especial para o meu filho Renan Ribeiro, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Exatamente. Quantos hoje. anos está fazendo? O Renan está fazendo 25 anos. 25 anos. Quer dizer que o irmão pai dele é uma pessoa já. E me deu um netinho abençoado, o Levi, junto com a Camila, me deu o Levi, que está com 1 ano e 3 meses. Então, parabéns pro meu filhão, Renan. Agora, eu soube que o Máscara trouxe uma notícia, uma mensagem pro pastor Márcio Rocha, fez aniversário ontem, pros aniversariantes de hoje, o Renan, inclusive. Qual é a mensagem do Máscara? Ora, vocês são demais, estão ficando mais velhos. Eu vou querer um pedaço do bolo. Agora, segure. Eu quero perguntar pro o Caio, como é que é, Caio? Michael Caio. Esse eu sou fã. Michael Caio, o que você tem a dizer para os aniversariantes de hoje, Michael? Garoto bom, eu quero bolo, eu quero comer bolo e eu não vou dar pra ninguém. Se vocês pensam que eu vou dividir com alguém, eu digo, não. Muito bem. E aquele outro você sabe qual é aquele outro? Meu Deus, eu não sei. Você sabe, é aquele que parece um cara que já foi político. Não, Larry? Não é Larry. Não. Aí o Castilho, esse que você gosta. Perecila, meu amor. Muita gente não lembra dos anos 90. Tem um cara que foi deputado. Costureiro, parece com essa voz aí. Agora, o Tony Stark, realmente, ultimamente, né, Marco, é o primeiro lugar, né? É o que tem feito sucesso e dia 25 nos cinemas eu fazer um jabá aqui com o pessoal prefira assistir dublado. Né? Com certeza. Prestigiando a boa dublagem. É boa dublagem. Mas isso. o que o Tony tem a dizer aqui para os aniversariantes, para os nossos ouvintes da 93? Bom, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E se der para mandar um pedaço de bolo aqui pro espaço, eu vou agradecer. Porque o oxigênio já está indo embora.
Esse, minha gente, é o pastor Marco Ribeiro, rei da dublagem no Brasil. Essa voz impressionante, uma capacidade extraordinária de interpretação. Muito obrigado, pastor Marco. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui no Face. Palavras de encorajamento por todos os lados. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você que nos acompanhou pelo rádio. É sempre uma alegria enorme estarmos juntos aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos hoje. O pastor Gilton vai orar conosco. Vamos orar por você. Vamos pedir a Deus que abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Vamos orar por todos aqueles que estão nos acompanhando hoje. E a gente faz isso todos os dias pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. Temos orado muito pelo Rio, pelo nosso povo querido da Muzema. Quanto crente naquela área, quanta gente sofrida nos vários lugares do Rio, do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pastor Gilton, vamos orar? Nós temos falado sobre Páscoa e é bom lembrar que é um marco no cristianismo. Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se não existisse a ressurreição, não haveria cristianismo. É um marco. A história do cristianismo tem na Páscoa esse marco todo especial. A nossa Páscoa é a Páscoa bíblica. É lembrando que num período como esse, aconteceu aquilo que nos dá uma alegria enorme. Como Jesus ressuscitou, e a gente canta, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos amou, e neste amor o Senhor esteve entre nós, viveu entre nós, deu a sua vida e venceu a morte ao ser colocado numa cruz. Ó Deus, nós te louvamos, porque na Páscoa, na ressurreição de Jesus, temos a nossa vitória. E porque cremos na ressurreição, podemos anunciar o teu amor e a salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor manifestado no cuidado para com as pessoas da nossa cidade, as pessoas que estão precisando de ajuda, de amparo, de consolo, que a tua misericórdia se manifeste nessas vidas, que o teu amor se manifeste e cuide de cada uma dessas pessoas. Agora, ó Deus, nós te agradecemos por aqueles que comemoram mais um ano de vida. Pedimos a Deus particularmente pelo pastor Ailton de Oliveira, também pelo pastor Paulo Arias e ainda pelo pastor Reginaldo Santos. Tu conheces estes teus servos, tu sabes das necessidades, que o Senhor possa suprir a cada um conforme a tua graça e conforme a tua misericórdia. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos por tudo, orando em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.